Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu convidei o Estevam Franz, ele trabalha na indústria de vidros e eu convidei ele para ele conversar com a gente sobre esse olhar mais de engenheiro sobre a indústria de vidros, né? Não sobre tão didático quanto a gente vê, ou tão acadêmico como a gente vê na disciplina de vidros, ou enfim. E ele vai falar sobre como funciona a indústria que ele trabalhou, que ele trabalha e alguns desafios que existem, né, na indústria. Então, muito obrigada, Estevam, por ter participado, aceitado o convite. Ele também foi aluno de vidros, né, da disciplina de vidros na pós, está começando o mestrado, e ele vai enriquecer aí a nosso conhecimento mais técnico, né, mais de engenheiro dessa área de vidros. Então, tá contigo a palavra, Estevam. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professora, por ter disponibilizado esse espaço também. Espero poder contribuir um pouco com o pessoal aí sobre um pouco da experiência que eu tenho com vidro. Eu trabalho com vidro há 10 anos, então não é tanto tempo, mas e eu tive que meio aprender aqui não tinha muita didática, né? Não tinha muito acesso a informações na região onde eu estou. Então, é isso aí. Obrigado, professora, pela oportunidade. Espero poder contribuir. Então, vou tentar botar aqui a apresentação. Tudo certo aí? Estão conseguindo ver? Tudo certo. Então, tá. Vamos lá, então. Então, me apresentar um pouquinho antes. Meu nome é Estevam de Almeida Franz. A minha graduação é em Engenharia de Produção, pela Universidade de Caxias do Sul. E a minha formação, basicamente, foi em cima de processos de produção na indústria vidreira, né? Até minha conclusão no curso foi justamente a implantação de procedimentos técnicos padronizados na empresa Modelo Vidros, que era a empresa que eu estava trabalhando. Eu até, no momento, eu estou numa fase de transferência de uma empresa para outra. Essa semana, eu estou fazendo uma mudança para outra cidade, que é da área vidreira também, né? Então, eu estou eu não consegui muito material, né, professora? Eu queria ter conseguido mais coisas mais específicas, poder tirar mais tempo a apresentação, mas eu estava sem acesso a alguns materiais aí no momento agora. E no decorrer, depois da minha formação, eu fiz também especializações diretas na área do vidro, né? Especialização técnica em planejamento e programação de controle da produção em estoques, depois especialização na área de têmpera, de lapidação e de corte. Tudo pela Abravidro, né? É a Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos. Então, o que eu vou apresentar é justamente o processamento do vidro e não a fabricação do vidro, né? O processamento se dá a partir do que a indústria, do que a usina produz. Então, eu acho que, não tenho certeza se todos fizeram a disciplina de vidros, mas lá a gente viu que tem a questão da fusão do vidro, né, nos altos fornos, enfim, que é a fusão dos óxidos, né, que é a formação da massa vítrea, e depois, para cada tipo de vidro, um processamento posterior. O que eu vou apresentar é somente do processamento do vidro. Essa imagem eu trouxe para ilustrar a chapa do vidro depois que ela sai da usina, né? Ela sai da usina chapa e ela vai para as vidrarias, que é onde eu atuo, né? A vidraria está entre o caminho da usina, né, onde é formado o vidro, e a vidraçaria, que é essa que a gente vai, que o pessoal instala vidro, né? Os instaladores de vidro até chegar no consumidor final. Então, eu atuo na área de processamento do vidro, que é no corte, lapidação, tudo que você faz com a chapa do vidro, né? Ou tratamento térmico. E o que eu vou apresentar é o processamento do vidro plano, né? É o tipo silica soda cal. Esse é um dos vidros, eu acho que é o vidro mais produzido no mundo hoje em relação à escala, né? E a produção dele, só falar um pouquinho do material, ele se dá de duas formas. O primeiro, esse xadrezinho,
Ele é um vidro impresso, né? Que ele é feito por meio de laminação, né? O vidro a massa lá, os óxidos são fundidos e ele é estirado por laminação, rolos, né? Onde ele imprime o formato do rolo em cima do vidro. E depois tem o vidro float, que é o processo onde a massa do vidro flutua sobre o estanho, né? O estanho líquido, para deixar ele totalmente lisinho, né? Tudo bem? Estão me escutando? Sim, estou Tudo escutando. certo? Se eu Tudo estiver certo. muito rápido, é só falar, tá? E a formação do vidro, desse tipo de vidro, né? Entre vários tipos de vidro, ele eu coloquei em baixa composição química, né? Ele é dióxido de silício, como um formador de rede, né? O principal formador de rede, nesse caso, que ele vai entre 69% a 74%, né? Dependendo muito... Essa formação é uma formação genérica, né? Para cada cor, até a espessura, muitas vezes, de vidro, ele alterna um pouquinho, então tem um intervalo ali de composição. Óxido de cálcio e óxido de sódio, então eles atuam aí como os modificadores de rede. Depois óxido de magnésio e alumínio, então eles vêm como intermediários, né? Que é onde refina e estabilizam o vidro, né? Para ele poder ser processado. Na grande parte desses compostos, claro que a dissolução química é muito importante, mas também a estrutura dele para o processamento, principalmente o processamento, é onde ele chega nessa composição química. Pois mais à frente a gente vai ver algumas dificuldades de processamento que podem ocorrer. Então, o beneficiamento do vidro, né, ou o processamento, o beneficiamento, a industrialização, é tudo a mesma coisa, né? Basicamente, a industrialização e agregação de valor ao produto vidro, né? E o que eu vou falar é o corte, né, lapidação e usinagem, e o tratamento térmico. Esses são os principais, né? Principalmente o corte, né? O vidro não tem como vir para casa da gente sem ser cortado, ele não pode vir em chapa. Então, dentre outros inúmeros que também tem, né? Esses são os mais comuns. E na parte, no vidro plano, é uma gama muito grande de formas de processamento. Então, vou tentar passar arranhar a superfície aí, é um básico para ter uma boa noção. Mas ele se estende entre laminação, né, deixar o vidro de forma com que você tenha uma resina dentre eles, né, como se fosse para-brisa de carro, tem a duplagem de vidro, tem a serigrafia, tem diversos outros processamentos aí que são feitos além desses que eu vou apresentar. Então, o primeiro é o corte de vidro. Eu trouxe essa imagem para ilustrar o corte manual, né? Tem o corte manual e tem o corte automatizado, né, por meio de máquinas com comandos numéricos, né, os CNCs. E aqui estão conseguindo ver o cursor do mouse? Sim. Essa Sim. aqui parece uma canetinha, né? Então eu ampliei aqui. Essa canetinha é essa ferramenta que se chama então um cortador. E aqui na pontinha tem o rodízio. E é o rodízio de onde faz o contato com o vidro. É uma rodinha e ela gira, né? Então esse no caso, esse aqui está exemplificando o corte manual. E aqui está o astro do corte, uma das principais ferramentas aí do corte de vidro, que é aquela pecinha pequenininha que a gente viu lá na ponta da caneta. Esse aí é o rodízio de corte. Ele é composto por carboneto de tungstênio, né, um composto metálico que tem como principais características a dureza e a alta resistência à abrasão por atrito com outros materiais duros. Então, aí é a ciência de materiais na veia, né? Essa ferramenta é uma ferramenta que eu me surpreendo muito com a utilidade dela e principalmente a durabilidade dela, né? Depois mais à frente eu vou falar. Na indústria de processamento de vidro plano, normalmente é usado rodízio com diâmetro entre 3 e 6 milímetros. Então, é uma pecinha realmente bem pequena, né, que tem uma utilidade aí muito grande. Então, aqui aumentando um pouquinho para poder visualizar ela, né? E aqui está o corte automatizado. Aqui o rodízio está aqui, né? Que está aqui. Dá para ver ele bem pequenininho aqui, né? Tentei tirar ele para exemplificar. Tanto no corte manual
como no automatizado, aqui dá para ver, tem esse caninho, né? E aqui, nesse equipamento, aqui tem é uma tampinha, aqui não é um detalhe, na verdade, que é uma tampinha onde desrosquei aqui, e aqui dentro vai o óleo, né, nesse caso, e nesse caso o óleo vem num recipiente aqui em cima, e ele desce por aqui, onde ele faz o contato do óleo, ele desce até o rodízio, onde o rodízio só corta com a ajuda do óleo. Se não tiver o óleo, é praticamente impossível o corte. O óleo funciona, primeiramente, para lubrificar, e depois para fazer não deixar fechar o risco onde ele vai fazer. Então, quando ele passa, por o vidro ter uma tenacidade muito baixa, ele vai abrindo uma veia, e quando ele está abrindo, ele está depositando óleo para evitar que essa veia feche de volta, né? Então, aqui eu vendo um corte, né, do rodízio, e embaixo aqui vendo o vidro, né? Então, ele faz o contato, né? Tanto a máquina como manualmente tem que encostar esse rodízio, e o rodízio, a força que é aplicada não é uma força muito grande, porque vocês viram lá uma pessoa, né, fazendo manualmente, a máquina, a pressão que a máquina utiliza, né, a força em cima ali, não é tão diferente da força humana, que varia entre 1 quilo, máximo 2 quilos, dependendo da espessura do vidro. Com essa pouca pressão, né, ela já faz a ruptura do vidro, né, pelo fato dessa ponta ter a ponta do rodízio, ela acabar ali, né, com um fio muito grande, é um fio que ele não corta um tecido, mas o vidro ele faz a abertura, né. Então, quando ele abre, ele vai passando, vai abrindo, ele pode é um fechamento técnico que a gente chama, que ele não fecha, mas ele dificulta depois a abertura do vidro. Então, ali deposita-se o óleo para o óleo manter a distância entre as duas paredes fracionadas. Aqui é um vídeo da máquina de forma automatizada operando, tá? Então, aqui, essa parte que você movimenta em cima aqui é o cabeçote. É ali embaixo que tem uma pontinha aqui onde está o rodízio. E ela faz, então, né, um CNC, ele vem as coordenadas cartesianas, onde ele faz todo o corte necessário, ou aquilo que você precisa fazer, né, tirada várias peças dentro de uma chapa, com melhor aproveitamento. Então, ele faz todo o corte do vidro. Aqui dá para ver o óleo e não dá para ver, porque ele é realmente bem pequenininho, dá para ver depois de fracionado, a gente pode ver a deformação, mas a olho nu aqui não dá para ver, é muito difícil visualizar ele, onde é feita a primeira ranhura. E como o vidro, a tenacidade é bem baixa, com qualquer peso que ele faz a abertura. É como se fosse rasgar o vidro, né? Imagine um pano, quando eu vou rasgar um pano, eu vou lá e faço um cortezinho primeiro, depois eu vou e termino de rasgar. O vidro é mais ou menos semelhante a isso. Só que ele precisa apenas de um início, né? Para fazer a ruptura total dele. Esse é o vidro recosido, né? O vidro float recosido. Aqui é vendo o corte, o rodízio passou por aqui, né? Aqui é um vidro de espessura, é uma chapa de 10 milímetros, né? Então, isso aqui tem 1 centímetro, né? De ponta a ponta aqui. E aqui é a deformação onde o rodízio fez, né? Aqui é a face cortada, né? Deformação causada pela tensão do rodízio de corte. Então, ele passou por aqui por cima. E fez né, a primeira ruptura, e depois com a força, com a força o alicate, ele foi desdobrado e feito a abertura dele. Aqui é um vídeo, esse vídeo que eu fiz há uns 6 meses atrás, e dá para a gente ver a ruptura do vidro, né, de uma chapa total, daquela mesma chapa, e também dá para ver um defeito dos óxidos modificadores e estabilizantes. O que eu fiz com esse vídeo, né? Esse vídeo, no meio do trabalho, eu fui lá e fiz uma análise do material e mandei para a usina, para eles reavaliarem e ver o que estava acontecendo, porque eu estava tendo um sintoma de vidro que a composição não estava adequada. Então, aqui eu vou colocar ele. Aqui, depois da chapa, né, toda ela riscada, né, vai fazer a abertura. Ele faz com a mão mesmo. Opa.
Então aqui ele fez a abertura do vidro, né? Deixa eu só mostrar de volta aqui. Quero mostrar um detalhezinho aqui. Aqui é um esfarelamento. Esse esfarelamento, ele é uma característica que o vidro está com uma deficiência ou uma sobra, por exemplo, de magnésio ou cálcio, que ele está ficando muito seco. Então, ele acaba esfarelando, né? É uma coisa que não se pode. Além de esfarelar, ele fica serrilhado aqui, né? O que dificulta muito depois fazer o acabamento do vidro. Então, basicamente é isso aí. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Conseguindo entender? E esse esfarelamento ali só não pode ser porque o fio do que corta ali daquele rodízio tá cego, sei lá. Pode ser. Mas esse rodízio, ele é... Por isso que eu falei no início que ele me impressiona a durabilidade e a função dele. Ele... Só para você entender o diagnóstico, professora, de como quando aconteceu esse tipo de problema, né, antes de passar para a usina, isolando alguns problemas. O custo do rodízio ele não é caro, ele é bem barato. Então, começou os sintomas de ter problema de corte, é uma das primeiras ações é ir lá e substituir o rodízio. Né? Então, ele vai e é colocado no rodízio novo, que ele realmente é barato. Pela função dele, ele custa na faixa de 60 a 80 reais, mais ou menos, esse rodízio. Então, ele não é uma ferramenta cara. E ele dura muito. Esse rodízio de corte, cortando linearmente, ele é feito para durar aproximadamente 100 mil metros. Então, ele é realmente, imagina, é 100 quilômetros que ele faz, aquela pecinha de 3 milímetros, ela gira por 3 quilômetros. É muita coisa. E pelo custo dele, né? O custo dele é muito irrisório. Então, no caso, começou a ter problema, uma das primeiras causas é lá trocar, as primeiras ações é trocar rodízio, rever a pressão, rever o equipamento, né? Esse não é o problema do corte. E também, como é vários tipos de vidro, uma das análises é, tá dando um lote de vidro que está com problema. Vai lá e pega um outro lote e coloca na mesa para ver se o problema é igual. Se o problema persistir, é porque não é o vidro, é alguma coisa no equipamento, né? Ou de um parâmetro do processo está errado, ou o equipamento está com algum problema, falta manutenção. Mas nesse caso aí foi problema de matéria-prima mesmo. É comum, não é uma coisa rara de acontecer um problema aí de matéria-prima que tem que chamar o pessoal para dar uma verificada no parâmetro lá na usina, na hora de fundir o material. Não sei se respondi, professora, a pergunta. Respondeu sim, é que eu já, ali no laboratório, eu já me deparei com vidro que fazia se esfarelava, assim, e eu sempre pensei que era o cortador, o rodízio que estava já meio usado. Sim. Só que, nossa, não chegou ainda tantos quilômetros o nosso rodízio. E daí depois a gente trocava o vidro e via que não, que estava tudo bem, sabe? Coisa bem do vidro mesmo. O vidro, nesse meio, confesso que antes de eu entrar eu não imaginava, mas o vidro que é feito, principalmente no Brasil, né, infelizmente a nossa qualidade em vários aspectos é bastante precária, mas realmente é uma gama de defeito muito grande, que realmente atrapalham muito no processamento do vidro, né, e muitas vezes até no cliente final, dependendo do caso, né. Para vocês terem uma ideia, lá no início da apresentação eu mostrei o vidro impresso, né? E no estudo da cadeira da disciplina vidros, tem algum momento que fala sobre o desgaste do forno. O forno de vidro ele é feito para produzir na faixa aí entre 30 até 40 anos, né? E essa produção ela não para, ela para após uns 15 a 20 anos, ela para uma manutenção dentro do forno. Mas o forno não para, é 24 horas, 365 dias por ano, o forno não para. Quando ele para manutenção, essa manutenção ela é cara, né? Ela é muito cara. E quando finaliza a vida útil do forno, o forno é todo desmontado e ele literalmente vai para o lixo. E ou é feito um forno novo, ou uma unidade nova, enfim. Uma coisa interessante que aconteceu há uns 2 anos ou 3, acho que foi 2018, isso deve ter... O pessoal pesquisar vai achar muita informação na internet. Teve a UBV, que é a União Brasileira de Vidros.
a UBV tinha um forno que produzia o vidro impresso. E em 2018, começou a ter muito problema de processamento do vidro desse fabricante. Muito problema, muito problema, muito problema. Enfim, chegou um ponto que nós tivemos que parar de comprar o vidro, porque ele não tinha condição. E o problema que você dava nele era na têmpera. Chegava na têmpera, o vidro não conseguia passar da têmpera. Ele já tinha quebra, fratura espontânea, né? E, enfim, não começou a se ter um problema no processamento. Final da história, a empresa decidiu por fechar as portas. Eles simplesmente encerraram as atividades pelo fato de que ajustar esse forno era muito caro e o investimento não valia a pena porque o vidro fantasia é um vidro que cada vez você vê menos, né? É um vidro meio... tá caindo de moda, eu acho que a forma de colocar isso. Ele está um pouquinho fora de moda e não vem mais produzindo e o pessoal não está mais investindo, tanto no Brasil como mundialmente também, o investimento nesse tipo de forno vem caindo. Mas onde eu quero chegar é que a qualidade do vidro, no momento da fusão dele lá no forno, ela é crucial até chegar no cliente. Se não tiver uma boa qualidade, ele vai ter problema. E esse farelamento, professor, não é algo incomum. Isso acontece muito, né? E é justamente algum problema no processamento, ou às vezes algum lote, algum mineral ao chegar, porque o volume desses óxidos é enorme, né? O volume usado para essas usinas é algo em escalas, né, toneladas e toneladas, né? Então, às vezes pode acontecer algum problema no meio do caminho. Posso continuar? Com certeza. Muito obrigada. Perfeito. Então, a lapidação, então. A lapidação do vidro ele se baseia em duas etapas, né? Dois objetivos, basicamente. Um deles é no momento em que o vidro, né, ele vai ficar em contato, vai ter a possibilidade de contato, né, com pessoas, enfim, ou qualquer outro tipo de coisa, ele pode cortar, pode ser agressivo, né, ou por um incidente ou alguma aplicação, pode agredir um outro material, né, enfim. Então, ele vem a lapidação para deixar um produto com um melhor acabamento. E também, lá na deformação do corte, ele causa microtrincas, né, a própria deformação dá para ver uma escaminha em cima, são microtrincas, que no momento que for ou no manuseio, né, ou com a mecânica do material, ou com quando for ao forno e for exposto a uma alta temperatura, e lá as moléculas começarem a vibrar e os átomos começarem a se reagrupar, podem acontecer que essas fissuras se abram e acaba fraturando a peça. Então, a lapidação, além de deixar o vidro com melhor acabamento, né, não deixar um vidro agressivo, também ela é essencial para o tratamento térmico. Ele é feito por ferramentas diamantadas, né? Basicamente, então, só ter uma literatura aqui para poder explicar melhor. As ferramentas diamantadas são produzidas por meio de sinterização de cobre e níquel, com base para fixação de diamantes sintéticos. Outros elementos secundários são adicionados na sinterização para melhorar a característica das ferramentas. A massa sinterizada é produzida sob uma base metálica que tem como objetivo servir como sustentação à liga abrasiva. Então, eu coloquei aqui o rebolo, né? O nome disso aqui é rebolo. Essa parte brilhosa aqui, metálica, é a base metálica onde vai a liga abrasiva. Então, aqui, nessa liga abrasiva, que contém o cobre e o níquel ele funciona como base, né? Uma base para receber o diamante sintético. Já vou, mais à frente tem um grãozinho do diamante. E aqui, nesse exemplo, nesse caso, nessa posição de ferramenta, tem essas manchinhas pretas. Isso aqui é um elemento secundário, que é o grafite, que ele ajuda na refrigeração e no próprio deslize do vidro, né, do material da liga com o vidro. Então, aqui é o vidro. Comumente, né, a gente chama na indústria vidreira isso como um vidro só cortado. Então, ele foi cortado, né? Então, a gente pode ver aqui que isso aqui ele é extremamente agressivo, pessoal. O fio ele é encostar a mão aqui, dar uma corridinha de 1 milímetro, ele corta. Aqui está as deformações causadas pelo rodízio de corte. E aqui no destaque até ele saiu uma lasquinha, né? E o objetivo daquela ferramenta é deixar assim. É deixar com um acabamento onde eu não vou me machucar e
todas as deformidades foram retiradas, né? Essa aqui é uma lapidação característica chamada meia-cana ou boleada, e aqui é uma lapidação reta, chamada de lapidação reta, né? Tem um filete e aqui a face é totalmente cortada a 90 graus, ela não tem curva, né? Aqui é uma máquina onde é feita a lapidação, eu vou mostrar mais à frente a atuação dela, como é feita. Aqui, então, é a ferramenta alocada. Aqui tem esses motores elétricos, normalmente, né, essas máquinas elas possuem no total dela dá na faixa de uns 20 motores elétricos, mas na parte na região da máquina, nos setores de lapidação da máquina, ela é composta em média aí por 8 até 10 motores. É motor de indução, motor trifásico, que opera aí a 3.600 RPMs. Então, esse motor, né, ele tem o eixo que ele gira aqui, e nesse eixo ele para aqui. Então, aqui dá para ver a máquina, essa aqui a anterior é vertical, essa aqui opera de forma horizontal. Aqueles motores ficam todos alocados aqui. E aqui, nesse sentido aqui, é a entrada do vidro. Os rebolos de lapidação, eles funcionam... eu gosto de comparar a lixa, né? Começa com uma lixa grossa, né? Uma lixa média, uma lixa fina. Aqui é onde faz o filetezinho, né? O cantinho do rebolo, deixa ele quadradinho. E aqui no final uma lixa extremamente fina, onde faz o polimento do rebolo, do vidro, da face do vidro. Esse é o contato do vidro com o rebolo. Então aqui dá para ver melhor, né? O grafite, essa parte brilhosa que brilha aqui são os diamantes, e essa parte amarela, aqui bronze, é a liga metálica, né? O bronze com o níquel. Uma característica da lapidação do vidro é que ela precisa de uma abundância de água. E tem que ser água, não tem outra forma de refrigerar. A água ela é principalmente para refrigerar o vidro, né? O contato do vidro com o rebolo. Vocês imaginem aquela liga metálica em contato com o vidro a 3.600. Se não tiver água, ele incendeia, ele pega fogo naquele lado. E como o vidro não tem uma condutividade térmica muito boa, quando ele esquenta aquela região, ele sai estourando, né? Então o vidro sai totalmente quebrado, ele sai esfolado, né? O vidro, se não tiver contato com a água. Isso às vezes acontece, a máquina, porventura, dá problema numa bomba d'água, que não chega a água no vidro, né? E vira uma fumaceira, uma quebradeira de vidro. É só para uma curiosidade. Aqui, então, é como o vidro passa na máquina, né? Então, aqui dentro da máquina são os rebolos, né? Como tem muita água, eles ficam todos enclausurados lá dentro, né? Porque eles vão receber água e eles estão em rotação, então ele tem que ficar água lá dentro da máquina. E o vidro faz esse movimento, passa por dentro da máquina. Como é um retângulo, então tem 4 lados, o operador tem que ir lá. Nesse caso, nesse modelo de máquina, ele faz esse movimento, tira de um lado, traz para o outro e coloca na máquina de volta, né, para fazer o próximo lado, e assim ele vai até completar os 4 lados, né, antes de continuar o processo. Aqui são os diamantes sintéticos, onde esses diamantes são sintetizados com o níquel, né, com a base metálica. Aqui é depois sinterizado, então um pouquinho aumentado ali, não ficou muito boa essa imagem, mas dá para ver aqui. Então essa aqui, a parte cinza é a liga metálica, e aqui são os diamantes impregnados, né, dentro da liga metálica. Aqui é um diamante mais fino, né, bem mais fino. Essa parte mais porosa aqui, então, é a liga metálica, né, sinterizada, e onde o diamante ficou posto. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, o tratamento térmico. O tratamento térmico, aqui eu botei 2 imagens para poder já partir desse início, né? Qual que é a diferença no vidro do tratamento térmico? Aqui é um vidro cru, um vidro apenas recozido, né? No momento que ele é fraturado, ele fica esses fragmentos maiores e cortantes, mais agressivo. E aqui é o vidro temperado, então quando ele é fragmentado, ele se parte todo, né, em pedacinhos, vocês já devem ter visto isso em algum momento. E o objetivo do tratamento térmico, então, é aumentar a resistência mecânica do vidro e tornar o vidro menos agressivo no caso de fratura.
A resistência do vidro, o aumento da resistência do vidro é uma coisa interessante porque, por exemplo, se o vidro tem uma furação e eu tenho que colocar lá um parafuso no vidro, né, de uma ponta a outra, que eu atravesse, né, faço um furo passante no vidro e no momento que eu vou apertar esse parafuso, se ele não tiver temperado, ele rompe na primeira pressão que fizer, ele rompe. Já o vidro temperado, ele aguenta muita pressão. Olha, é praticamente mais fácil quebrar o parafuso, né, ali, romper a rosca do parafuso do que quebrar o vidro. Então, uma diferença muito grande em alguns sentidos do vidro, a diferença que faz. Então, aí uma citação só do Callister sobre vidro, né? A resistência de uma peça de vidro pode ser melhorada pela indução intencional de tensões residuais de superfície de natureza compressiva. Isso pode ser atingido através de um procedimento de tratamento térmico conhecido por têmpera térmica. Com essa técnica, a peça de vidro é aquecida, tem uma temperatura acima da região de transição vítrea, porém abaixo do ponto de amolecimento. Ela então é esfriada até a temperatura ambiente em meio a um jato de ar, ou em alguns casos por meio de um banho de óleo. Eu não conheço tratamento térmico por óleo, eu conheço somente por ar. Então, não sei falar sobre o óleo, como é uma citação do livro, então mantive o óleo aí. Aqui são os fornos de têmpera. Então, tem fornos mais antigos, né, que eram fornos por gancheiras, né? Onde foi fornos aí da década de 50 até... na verdade, os fornos chegaram no Brasil mesmo em 75, até por 80, 90. Ainda há alguns em operação no Brasil, mas muito poucos, que são fornos verticais. Esses são os fornos mais atuais, onde todo o Brasil tem esses fornos, e são fornos horizontais. Esse é um forno basicamente simples, né? Um forno com entrada, aquecimento, resfriamento e saída, que é feito por transporte por meio de rolos. Então, eu trouxe aqui, vou tentar explicar, ver se eu consigo ser claro. O vidro, quando montado, né, a gente chama de carga de vidro, né? Quando montado, ele entra na mesa de carregamento, começa por aqui, ele é transportado, isso tudo, pessoal, esse transporte é praticamente autônomo. A máquina tem um software que ela depois de parametrizada, ela faz tudo sozinho, não precisa da mão humana para fazer isso. Ela é toda autônoma. Após formada a carga, essa carga vai para o forno de aquecimento, onde ele aquece aí, a taxa de aquecimento mais ou menos a receita básica é 40 segundos por milímetros, que demora para fazer essa transição, né? O vidro ele não aquece, ele conduz muito mal o calor, então ele tem um tempo bastante longo para fazer o aquecimento e poder chegar a uma temperatura homogênea para fazer a têmpera. Vai para a zona de resfriamento, onde recebe um jato de ar por meio de flautas, né? Tem uma turbinas ali que fazem a ventilação desse vidro. Depois a mesa de descarregamento. Aqui eu fiz uma animação para poder exemplificar como é que funciona isso na prática. O vidro ele entra para dentro, e uma característica do vidro, mesmo que ele não atinge o ponto de amolecimento, ele chega aqui entre 620 a 630 graus, ele deveria começar a amolecer lá por 720 graus, mais ou menos, mas a tendência disso, do vidro, ele é amolecer, então ele pode se deformar. Para isso, esse forno, ele tem oscilações, o vidro fica oscilando dentro dele, tanto na parte de aquecimento, como também na zona de resfriamento. Então, ele faz esse movimento para não deformar. Como são rolos, né, que fazem esse transporte, ele não ficar, a gente chama de fotografar o rolo, né? É deixar ele deformado, o vidro. Quando vocês tiverem a oportunidade de passar por algum vidro temperado grande, tente olhar ele contra a sombra, vocês vão ver deformações, que mesmo que com essa oscilação, as deformações podem acontecer. Por fim, ele sai para a mesa de descarregamento. Aqui eu trouxe aqui a mesa de carregamento. Então, essa mesa ela tem uma metragem quadrada, e nesse caso aqui ele deve ter 4 metros por 2,5, né? 2,5 por 4. Então, ele enche, colocado os vidros aí em cima até encher a mesa, né?
para aproveitar, enfim, a caloria e o tempo da máquina. Vai para dentro do forno, então ele recebe calor aí por radiação ou convecção de ar quente, né? E também aqui tem os rolos, são rolos cerâmicos, onde o vidro fica oscilando, que também a radiação, a transferência de calor por contato. Aqui é um vídeo da saída do forno, né, do forno, transportando para a zona de resfriamento. Então aqui ele vai, só para a gente conseguir ver o vidro como ele sai do forno. Os rolos, então, são os rolos cerâmicos. Aqui está o vidro, esse vidro ele é transparente, tá? Ele sai incandescente porque ele está a 630 graus. Ele é todo... Esses rolos cerâmicos, eles são rolos que eles têm uma capacidade muito grande de absorver a temperatura, e como a cerâmica, ela não tem uma... Como é que se chama? Ela não tem ela tem uma resistência térmica muito grande, ela não deforma, porque se ela deformar, a deformidade dela passa para o vidro, né? Aí não vai ter qualidade o vidro. Aqui é uma análise térmica de uma imagem no infravermelho. Na verdade, isso aqui é um scanner que vai em cima do forno. Alguns equipamentos mais modernos têm, outros não. Mas esse dá para ver como as peças estão saindo. Então, isso aqui é uma carga que ela saiu do forno e o sistema fez uma medição. Então, a gente pode ver que no centro aqui está 642 graus. A possibilidade dessa peça ter uma deformidade é muito grande. Por isso que o scanner é feito essa leitura para o operador poder se basear e ir lá no forno e dizer que o centro do forno tem que aquecer menos. Então, ele consegue ajustar parâmetros para poder melhorar a qualidade do vidro, né, pelas essas imagens, por essas imagens. Aqui, então, eu consegui uma peça temperada para a gente poder fazer uma análise e poder ver essa questão didática que a gente vê nos livros, poder ver isso como funciona na prática. Essa parte, vocês estão vendo aqui onduladinha, aqui tem umas ondas que é uma fita. Eu coloquei essa fita porque se eu não colocar fita, qualquer manuseio que eu faço, ele se parte e eu perco perco o desenho, né, para a gente poder estudar ela. Então, essa parte aqui reta, pessoal, isso aqui onde quebrou, tá? Fragmentou aqui, ela ficou desse jeito, todo desuniforme. Mas onde eu queria mostrar realmente essa parte reta aqui, essa parte reta, ela era assim, né? Ela se manteve reta aqui, a borda do vidro. E aqui a gente vê a gente vê nos livros, principalmente, essa imagem, se eu não estou enganado, eu tirei do livro do Callister, dá para ver aonde o vidro teve as tensões, né? O que é as tensões? Qual que é a função da têmpera? Ela aquece de forma homogênea, o vidro está todo aquecido homogeneamente. Quando ele sai para a zona de resfriamento, ele toma um choque térmico. Só que esse choque térmico, ele não é simplesmente ir lá e dar um vento nele, né? Dar um susto nele. Ele tem que ser um choque térmico controlado. Ele tem uma velocidade, uma pressão de ar, tem vários parâmetros que tem que ser seguido para o vidro não ficar muito tensionado ou pouco tensionado. Então, esse choque térmico faz com que, como ele não conduz bem o calor, isso é esse o motivo de ser a têmpera do vidro ser relativamente simples de fazer, é porque a parte externa do vidro ele vai resfriar de forma muito mais rápida do que o centro do vidro. Então, aqui eu trouxe uma outra imagem. Essa imagem aqui ela é bem mais simples de ver, mas na real mesmo, isso aqui que eu consegui numa literatura em inglês, ele dá para ver que o comportamento, principalmente da lateral do vidro, é uma coisa que eu acho muito interessante, a borda, né? Aqui é a borda onde foi lapidado, aqui é a borda do vidro, vocês estão conseguindo entender, né? É a borda e foi feito um corte, né? Que está cortado o vidro. Então, essa parte aqui é essa parte aqui. Na lateral do vidro, na borda, ela tem esse comportamento mais arredondado, ela não é quadradinha, bonitinha, como aparece aqui. Então, aqui dá para ver onde tem a compressão, onde ele recebeu o choque e ele, de certa forma, encolheu, e aqui onde ficou tensionado, né? Onde ele ficou com uma pressão positiva. Né? E aqui a gente consegue ver esse arredondamento. Aqui essa é uma forma, parece uma capinha. Isso aqui, a capinha que eu digo é essa aqui, ó. Essa capinha aqui eu tirei ela para poder ver o quanto ela é arredondado.
E aqui eu trouxe, eu tirei os fragmentos. Essa aqui é a borda, e esse aqui é um fragmento lá de dentro do vidro, só para a gente poder ver a diferença. Então, essa borda aqui é essa borda aqui. Então, a gente pode ver, esse comportamento aqui da tensão está aqui, né? Essa parte arredondada. E pode ver que aqui ela está bem fininha. A gente vai ver nos próximos que ela está um pouquinho mais grossa, que aqui está fininha e aqui está mais grossa. Vendo lá, dá para ver aqui melhor a fronteira entre o reagrupamento. Quando a gente fala de reagrupamento molecular para as tensões, não acontece em toda a massa do vidro, é somente nessa região. Aqui dá para ver a borda. Aqui, então, é o fragmento dentro do vidro, para a gente poder estudar essas áreas aqui. Aqui é onde a mágica acontece. A gente pode ver por aqui, está a fronteira entre os... aqui vendo de outra posição, a fronteira entre os tensionamentos, da parte externa, da compressão e da tensão do vidro. Aqui dá para ver melhor. Pode ver que aqui, né? Aqui é aqui onde aconteceu a diferença. Então, toda essa região está fazendo a compressão sob a tensão dessa região. E aqui, pessoal, é o ponto de fricção do vidro. Por exemplo, lá a gente faz os ensaios de tração no ferro, né? Que tem aquela amostra, enfim, a gente vai lá e calcula a seção transversal, se eu não me engano, o nome, não estou lembrado, mas tem o ponto de fricção. No vidro, o ponto de fricção a gente consegue ver por aqui. É só uma curiosidade mesmo que ela não... Eu confesso que eu nunca usei isso aqui para parâmetro nenhum, mas dá para visualizar que ele existe, essa região ela existe e está aí. E o vidro, no Brasil, no mundo, essa NBR 14698, na verdade, ela é uma cópia de uma norma internacional, ela, dentre vários ensaios, né, para determinar o vidro temperado, um mais usado, que é bastante usado para medir o tensionamento do vidro, é o teste de fragmentação. Tem outras formas de medir o tensionamento, mas o mais usado hoje, e de forma que isso pode ser certificado por órgãos, é o teste de fragmentação. Então, ele é um ensaio destrutivo, ele precisa de um corpo de prova com dimensões aí de 1.100 milímetros por 350, fraturar com pulsão mecânico a 20 minutos da borda maior, né, centralizado, aguardar de 3 a 5 minutos, determinar a região das dimensões de 50 por 50 milímetros, não considerar o perímetro de 20 milímetros da borda ou corpo de prova, um raio de 100 milímetros ao redor do ponto de fratura, efetuar a contagem dos fragmentos. Então, aqui, esse aqui é o corpo de prova, de 1.100 por 350, fraturar com pulsão mecânico foi fraturado aqui. Até isso aqui é uma característica que vocês podem ver quando quebram um vidro, dá para ver exatamente pelos veios da fratura, onde a tensão escoou, né? Onde teve o alívio de tensão, ele acontece, tem um desenho bastante bacana que ele faz, dá para descobrir exatamente, quando o vidro está inteiro, pode ver de onde saiu a fratura. Aguardar um tempo até que essa tensão toda se alivie, né? Porque ela continua fraturando depois de quebrado. Então, determinar a região de dimensão, aqui está ela, né? Essa região a ser mensurada está fora do perímetro da borda, de 20 milímetros, né? Não está. E também um raio aqui de 100 milímetros, está fora também. Então, está aqui. E aqui é feita a contagem. Para cada espessura, cada segmento de produto, tem um número mínimo e um número máximo de fragmentos. Eu não trouxe, pessoal, porque eles têm uma literatura bem grande, mas a base é isso. É assim que eu faço a contagem e sei se o vidro está dentro da norma técnica. E aqui, então, os desafios da indústria vidreira. A professora tinha me pedido para trazer algumas informações do mercado, e eu coloquei principalmente a qualificação. Qualificação, vou falar sobre os três juntos ao mesmo tempo, do produto, das normas e dos profissionais especificadores. É um dos motivos de eu ter ingressado no mestrado de engenharia de materiais. É muito fraco, fraco não é a palavra, mas é muito pouca o estudo sobre o vidro, principalmente no âmbito da construção civil. Ele é muito escasso no Brasil todo, né? Então tem uma lacuna bem grande, tanto na parte didática,
né, quanto na parte prática, ainda tem um espaço muito grande nesse meio. E principalmente a qualificação dos profissionais e especificadores, que são os engenheiros civis e são os arquitetos, esse pessoal eles têm uma dificuldade muito grande de entender. E uma coisa que isso é do meio da engenharia civil, vidro é vidro. É sempre que a gente fala, né, e faz esse trabalho com eles, não, mas vidro é vidro, né? Então, a especificação do produto, bem como a qualificação do produto no momento de ser usado, é um desafio da indústria vidreira, porque um detalhe importante, eu estou aqui no quarto andar, né, num prédio, que se porventura acontecer alguma coisa aqui e o vidro da janela quebrar, ele pode matar alguém que está lá embaixo. O que eu quero dizer com isso? A qualificação do produto é que num prédio ou algo que possa vir oferecer risco de vida para alguém, esse vidro deveria ser minimamente laminado, né? Minimamente, quando ele tem a fratura, ele fica parado. É um exemplo das coisas da dificuldade que essa indústria está tendo. Muitas vezes acontece isso do vidraceiro, até o mesmo arquiteto vir pedir a informação, o que eu vou colocar? E vai lá e você faz a especificação. Como é um comércio, tem que vender e tem que ter um preço. Aí esse mesmo profissional vai num concorrente, por exemplo, e diz, não, mas aqui vamos fazer mais barato, se o cara quer preço, né? Muitas vezes não, normalmente o vidro é o último item a chegar na obra e já está, né, com um pouco, né, enfim, a incorporadora, a construtora, o proprietário já está com a verba curta, acaba optando pelo mais barato. E as normas do mercado não tem hoje, né, é muito pouco isso, eu ainda quero aprofundar um pouco mais isso, principalmente com a prefeitura, essa questão dos bombeiros, do ABITSE, o que é seguido em relação ao vidro para fazer a especificação e fazer a liberação do imóvel, né, falando isso em construção civil, né. Então, esse é um dos desafios da indústria vidreira. E o pouco desenvolvimento da área operacional, máquinas e equipamentos. No Brasil, isso, né? No mundo isso já está bem mais integrado, mas o Brasil, pelo fato da nossa moeda ser uma moeda bastante desvalorizada em relação à Europa e América do Norte, que são os berços da tecnologia, no Brasil ainda está muito... é muito difícil trazer um equipamento. E além de difícil, é muito caro trazer o equipamento, né? E quando ele chega aqui, a mão de obra, não digo precária, mas ela falta qualificação nessa área operacional para a mão de obra para operar esses equipamentos. Então, no Brasil, é muito comum, né, eu já tive que fazer isso, ir lá e desenvolver uma máquina, construir uma máquina para atender a necessidade. Então, pode ser feito um produto de excelente qualidade, né? Mas realmente a dificuldade de desenvolvimento dessa área é muito grande. As referências, então, algumas coisas dos materiais que eu havia trazido, pessoal, acho que basicamente é isso, né, sobre os processos aí. Se tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito obrigada, Estevam. Nossa, foi muito interessante aquela parte do tratamento térmico, principalmente quando fala daquela bolinha que forma ali, né? Aquele pedaço mais fino, e tu conseguiu trazer uma foto que mostrava, né? Daí não ficou só no desenho, mas mostrou que forma mesmo, né? E aí, geralmente, quando o pessoal vem falar comigo alguma coisa sobre vidro, eles me perguntam bastante sobre vidro temperado, e uma das perguntas é que quando ele vai entrar na peça no forno ali, ele já tem que estar no formato da peça, né? Tu não pode cortar depois aquele vidro. É uma boa pergunta. O vidro temperado, quando ele recebeu essas tensões, ele não pode mais ser mexido. Se eu avançar, foi visto ali, né? Se eu avançar 1 milímetro de vidro que eu retirar, eu fragilizo toda a peça, né? Mesmo que seja só um cantinho lá e retirar 1 milímetro, eu já estou mexendo na estrutura atômica da peça, e como a tensão ela realmente é muito grande, ela para romper, ela é muito fácil, e ela rompe toda, né? Ela não rompe só um pedaço. Existem métodos, eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazendo também, porque economicamente é muito, né, inviável, né, até pela questão de segurança, fazer a destempera,
que nada mais é fazer o caminho contrário, né, do vidro, é aquecê-lo e não tomar o choque térmico. Existe a possibilidade, né? Errei a peça, faltou fazer um furo na peça, vai lá e destempera. Pode ser feito isso, mas comercialmente isso não é feito, né? E sim, resumindo, não pode ser mexido mais em nada. Depois de temperado, a peça, a gente costuma dizer no mercado, depois de temperado, ou a peça vai para o lugar, ou ela vai para o lixo. Não tem mais serventia, né? Sim. E quando a pessoa quiser saber se um vidro que ela tem, o que ela vai ver, é realmente temperado, tem alguma coisa para fazer, a não ser quebrar o vidro? Tem. O vidro, ele é isotrópico, né? Quando temperado, ele aquela fronteira ali das tensões, ela acaba deixando o vidro anisotrópico ali. Ele tem uma diferença de refração de luz. E uma coisa muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Vocês podem fazer em casa isso, ou sair na rua, ver na primeira vitrine que tiver, vocês vão conseguir fazer, é com óculos polarizado. Um óculos escuro polarizado, né? É uma coisa comum, né? É muito fácil deixá-lo. Tem esses que vêm junto com a televisão, quando a televisão é 3D, às vezes ela vem com óculos, né? Também dá. Eu faço lá no laboratório, eu tenho uma TV, já não tenho mais, na verdade, mas eu tenho os óculos da televisão e eu levo para o laboratório para a gente ver. Uma curiosidade, eu descobri isso com óculos na televisão 3D. E aí eu fui estudar isso com um mestre vidreiro de São Paulo, aí ele me indicou o óculos certo para pegar para mim poder ver com facilidade. O que é mais fácil de enxergar é o óculos escuro, polarizado. Esses óculos que o pessoal usa geralmente na pesca. Eu até hoje não sei, só me falaram que é um óculos de pescador. Eu não sei qual que é o sentido disso. Mas quando você coloca ele olhando a um ângulo aproximadamente de 30 graus, a uma luz polarizada, que pode ser a luz do sol mesmo, você consegue ver a chamada anisotropia, né, que é a anisotropia de luz, que acontece que os raios se intercedem e acaba tendo sombras. O vidro fica manchado. Em alguns casos, até mesmo quando a anisotropia é muito intensa, mesmo sem os óculos, dá para ver. Que às vezes isso o cliente final já aconteceu prejuízos milionários na própria indústria que eu trabalhava, do cliente não querer o vidro desse jeito, porque ele dizia que estava manchado, porque era vidro, na verdade é uma condição do vidro temperado, que é essas manchas de luz, né? Então, a forma de ver é assim. Eu já fui especificar uma obra do cliente que ele tinha dúvida se era temperado ou não com óculos polarizado. Então, dá para ver perfeitamente o vidro que é temperado e o que não é temperado. Você sabe que eu tenho um óculos de sol que tem uma lente que tu coloca em cima que é para tipo dirigir de noite, que ela é polarizada, né? Uhum. E aí quando se eu vou usar de dia, bota por cima a lente de dia, conforme o sol bate, eu tô dentro do carro, eu vejo essas manchas. Parece no carro dá para ver, parece umas bolinhas assim, ou umas manchinhas exatamente. Por todo o carro, né? E aí, para qualquer janela, conforme o sol bate, tu parece que tá cercado por sei lá, são linhas escuros por todo o carro, né? Exatamente. É bem interessante, dá para ver. Mas tem que ter realmente eu tenho essa lente, eu nunca fiz com óculos 3D, nunca entrei no carro com esse óculos da televisão, mas com essa lente polarizada para dirigir de noite, dá para ver. É umas manchas assim, umas bolinhas. É bem interessante. Não sei, pessoal, vocês têm mais alguma curiosidade? Eu acho que essas são as perguntas que o pessoal mais me faz, assim. Já chegou lá no laboratório vidro, pessoal com vidro, sei lá, da Tramontina, com aquelas tampas, né? E queriam saber se dava para furar de novo, se era temperado. E a gente vai, não tem, vamos quebrar que a gente descobre. Mas E aí, Magali e Luísa, alguma dúvida? Tudo certo. Legal. Obrigado, Luísa. Eu gostei muito da apresentação, e as imagens que tu trouxe foram bem ilustrativas, assim,
Acho que foi muito bom, né? A gente... O bom é fazer ao vivo, né? Ao vivo Sim, é perfeito, né? claro. Mas é muito interessante, muito interessante. Sim. A pessoa ao vivo traz os pedacinhos, a pessoa tenta identificar, né? E até se fosse o caso de trazer um óculos e a pessoa tentar enxergar, né? A maneira ali, por exemplo, da têmpera, enfim. E eu me lembro que a Magali uma vez me perguntou sobre o vidro temperado e o laminado. Geralmente o laminado é temperado, né? Não Sim. necessariamente. Não necessariamente porque a laminação do vidro temperado ela se torna um pouco mais cara, justamente pela deformação, né? Ele sai deformado, ele precisa de mais material para laminar. Mas eles têm funções diferentes. Quando o vidro ele precisa ter furações, principalmente quando tem furações, ele tem que ser temperado, né? E quando ele não precisa ter furações, que é para mais assim peles de vidro, onde ele vai ter uma boa base estrutural, geralmente o pessoal não faz temperado, faz apenas laminado. Só laminado. Legal. É um mundo, né? A indústria de vidros, assim, em geral. Sabe que a gente tem bastante alunos que vão para a França fazer graduação em certos projetos que a gente tem com o pessoal da França e praticamente todos fazem estágio lá na Saint-Gobain. E fazem estágio lá na Saint-Gobain, parece que eu estou falando, tem uma empresa minúscula que eles vão lá e fazem estágio. Nossa, a Saint-Gobain tá em tudo que é área lá, tem várias partes da Saint-Gobain que desenvolvem vários tipos de materiais. E volta e meia, eles trabalham não só com vidros, mas com alguns outros materiais, mas claro, em vidros eles são muito famosos. E eles voltam com tecnologia de lá, né? Os alunos fazem daí o TCC ou já fazem o estágio lá também sobre isso. E eles trazem, e às vezes eu tenho a oportunidade de ver esses trabalhos. Nossa, a gente parece que está muito longe ainda de tudo, da tecnologia toda que eles têm, né? Também anos, né, desenvolvendo. Exatamente. A França ela é chamada o berço do vidro, né? Boa parte dos vidros, boa parte da tecnologia, ela foi desenvolvida lá. Essa parte mais da têmpera, né? Ela é na França e nos Estados Unidos, onde teve um desenvolvimento maior. Aí depois vem a Itália, faz muitas máquinas, né? E o Brasil importa muitas máquinas da Itália. Tanto que essa última vez que eu estava, 90% das máquinas eram italianas, né? Mas a França é o berço do vidro. E principalmente tem os mestres vidreiros, né? Sebrae, Vivix, a própria Guardian, eles existem os mestres vidreiros, todos eles formados pela Saint-Gobain. Eles são uma referência, né? De tecnologia, assim, não só de máquina, mas desenvolvimento de materiais, de técnicas, né? De, enfim, como produzir, como melhorar, como caracterizar. Exatamente. Enfim, é uma referência. Então tá, gente. Acho que é isso. E alguém, Luísa ou Magali, mais um comentário, alguma coisa? Tranquilas? Acho que estão tranquilas. Então tá bom. Obrigada, Estevam. Eu que agradeço. Eu vou Obrigado pela atenção. deixar o vídeo ali pro pessoal lá no Moodle, né? Para o pessoal poder assistir. E é isso. Perfeito, então. Muito obrigado. Deixa eu ver